Uma conversa sobre segurança e saúde no trabalho. Esse é o tema do vídeo que a gente está produzindo com um convidado super especial. Dispensa qualquer apresentação, Nestor da Brunete. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo para contribuir aí com o pessoal, com seus conhecimentos. Qual a ideia desse vídeo? É falar um pouco sobre a segurança da saúde do trabalho, tudo que envolve. Então, o que é, vamos tentar desmistificar por um pouco a segurança, passando desde o nível mais inicial, né, do que é a segurança do trabalho, até alta performance, conteúdos de alto nível, enfim, algumas dicas interessantes para os profissionais entenderem o que representa essa disciplina. Por que isso, Nestor? Porque hoje a gente tem uma cultura muito cartorial. Você percebe que muitos profissionais vivem à base de documentos. Então, tá mudando o PPRA para o PGR. Às vezes ele não está procurando entender a matriz de risco, inventário, um plano de ação, cronograma. Ele não quer entender isso. Ele só quer pegar um papel e saber colocar de PPRA para PGR e atender a norma. Então, visando acabar, ou pelo menos excluir um pouco essa cultura cartorial, a gente pretende passar aqui algumas orientações sobre, de fato, segurança e saúde do trabalho. Do ponto de vista profissional, para a gente conversar, né? Quais seriam, na sua opinião, alguns conteúdos que os profissionais de segurança do trabalho deveriam se enveredar mais para fazer com que a gente produza resultados não cartoriais, que se fala? Bacana. Então, eu acabei virando a chave na segurança do trabalho, acho que há uns 6, 7 anos atrás. Desde aquele dia eu entendi que a segurança do trabalho não é apenas NRs. Tá? Mas ainda tem muita gente na área de segurança que pensa que o trabalho é apenas NRs, e não é. Aqui no Brasil a gente está falando muito ainda em EPI, em EPC, claro, são necessárias, mas você precisa ir muito além disso. Né? Nos Estados Unidos, na Austrália principalmente, eles estão falando em segurança psicológica. Olha só, em segurança psicológica. Lá você encontra livros de gestão de segurança. Isso aqui não é para técnico, não. Isso aqui é para líder. Para líder. Livro de segurança do trabalho para líder. Quando é que a gente vai chegar a esse nível no Brasil? Tem gente que está vendo isso agora. Que é isso que ele está mostrando? É justamente o objetivo da conversa, é justamente apresentar esse conteúdo aí que você olha que é isso que ele está falando, né, professor? Quando é que a gente vai chegar nesse nível no Brasil? Né? A gente está preocupado com EPI, com EPC, com PGR, com GRO. Claro, isso é importante, claro que é. Mas eu quero que você entenda que o profissional de segurança, para ser bem sucedido nessa área hoje, se ele ficar dependente de NR, ele está fracassado na área. Porque ele não vai conseguir fazer frente. As NRs não dão conteúdo para a gente fazer frente ao desafio da atividade. Vamos pensar no basicão, na CIPA. Ok, a NR5 te dá como dimensionar a CIPA, legal. Ela te dá como você fazer treinamento, bacana. Mas você já viu o conteúdo programático do curso de CIPA? Dá para uma CIPA funcionar só com aquilo? Dificilmente. A NR5 ela te encoraja a fazer um treinamento de 20 horas. Mas um treinamento de 20 horas é suficiente para fazer a CIPA funcionar? Não é. Você tem que ter uma presença perto da CIPA, você tem que ter outros treinamentos ao longo do ano. A NR4 fala que você tem que apoiar a CIPA em suas eventuais necessidades. Mas isso é muito subjetivo, né? Como é que eu vou apoiar a CIPA em suas eventuais necessidades? Então, de novo, a gente percebe aqui a necessidade do profissional ir além das NRs. Mais um exemplo só, porque eu falei isso. Eu vou até abrir parênteses, porque foi muito interessante isso aí. Olha que informação interessante que o Nestor levantou aqui agora. A NR5 ela diz como a CIPA deve trabalhar, mas para fazer funcionar, que é o principal, não está na NR5. Não está lá. Não está na legislação. E aí tem muita gente que você pergunta para profissionais que assim, tem o pessoal passando aqui, a gente tá gravando no meio do hotel, só para explicar o pessoal, né? A gente tá gravando, pode aparecer telefone aqui, mas vocês entendam, o principal é a mensagem, é o conteúdo. É a mensagem. Isola o restante. Isola o restante. Mas então, e aí você chega em algumas empresas e pergunta, cara, e aí, como é que tá a CIPA? Eu disse, não, tá bem. Como tá bem? Não. Em relação ao NR5, tem documentação eleitoral, tem reunião, tem pelo menos tem ata e tudo, sim, mas eu não tô falando de NR5.
Eu estou falando de funcionamento. O que é que ela produziu para você dizer que ela está sendo eficiente? Então, é um primeiro ponto interessante que eu achei interessante da sua fala, foi isso, de que assim, as NRs não pode ser, a gente não pode negar a base, né, Nestor? Porque assim, veja, tem muita coisa que a gente vê a norma e tem noção de que é daquele jeito, né? Que, enfim, serve de base de qualquer maneira. Serve de base. Porém, é como de base, para construir a fundação. Você tem que ir além. Por exemplo, tem um colega meu no Sul, ele fez uma CIPAT lá de um mês. CIPAT de um mês. Onde é que está na NR5 uma CIPAT de um mês? Não está. Mas por que ele faz uma CIPAT de um mês, sendo que a maioria das empresas tem dificuldade de fazer CIPAT de uma semana? Porque ele vai além do que está na NR5. Então, na CIPAT dele lá, uma das atividades que ele deu para o cipeiro é o seguinte: o cipeiro levava a família para a CIPAT e eu, o cipeiro, era o responsável por explicar os riscos do ambiente de trabalho para a própria família. Ó, papai trabalha aqui, os riscos são esses, não sei o quê. Olha que forma bacana de você engajar a CIPA. Está na NR5? Não está. Então, você tem que ir além da NR5. Agora, a gente está falando de GRO. Você vai ter que convencer o empregador a implementar várias ações de segurança. Entre elas, o quê? Plano de resposta à emergência, gestão de riscos e gestão de perigos, análise de acidente, de incidentes. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente chegando para o empregador, ele é: não, empregador, está escrito aqui na nova NR1 que o senhor tem que fazer, ó. Então você vai ter que fazer. É assim que vocês pretendem fazer? Não dá para fazer assim. Então, de novo, a gente tem que ir além da NR. Cadê o poder de argumentação? Como eu estava te falando ontem não, no outro vídeo anterior, um dos dois vídeos que eu acho mais importantes do nosso canal são que tem pouca visualização, que é o seguinte: ele fala sobre como convencer o empregador a investir em segurança do trabalho, com argumentos financeiros. Tá aí. Se você quer se dar bem na área de segurança, tem que aprender a fazer isso, aprender a fazer cálculo. O empregador, ele não abre empresa para fazer bem para a comunidade, não. Eu sei que sou muito bonito, mas não é isso. A segurança do trabalho tem que ser lucrativa. Se o empregador está investindo em segurança do trabalho e não está vendo o resultado do investimento dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de investir. Por que eu estou investindo em segurança? Se eu invisto em manutenção, eu sei que o equipamento não vai quebrar, e ele não quebrando, eu vou conseguir produzir mais ou manter minha produção. Então eu vou continuar investindo em manutenção, está dando resultado. E a segurança está dando resultado de quê? Agora, qual que é a nossa dificuldade? Quem tem que levantar esses dados é o profissional de segurança. Porque o pessoal da contabilidade não faz isso. O pessoal dos contas a pagar também não faz isso. Então o profissional de segurança, de novo, tem que ir além da legislação para conseguir entregar um trabalho que seja possível de ser reconhecido pelo empregador. E aí entra duas questões. Primeira coisa é entregar esse trabalho, e a segunda coisa é apresentar esse trabalho para o empregador. Porque, de novo, se você não apresentar, o empregador não vai saber o que está fazendo. Eliminou o adicional de salubridade? Mostra para o empregador. Eliminou o acidente? Conversa com o empregador. Customiza aquilo. Olha, empregador, a gente economizou tantos mil do ano passado para esse, em processo na justiça, tarará. Precifica e leva. Eu tenho um colega em Minas que, fazendo um trabalho lá com o FAP, de um ano para outro, ele conseguiu economizar R$190 mil para a empresa. 190 mil. Agora, quem você acha que levantou esses dados? Ele mesmo. Porque se ele não levanta esses dados, diminui o acidente, a empresa é bonificada no fator acidental e previdenciário, mas ela não fica sabendo. Porque dentro do FAP tem várias outras coisas. Se não tiver alguém com paciência e sabendo, ele tem que pegar, baixar os dados, olhar, falar: opa, isso aqui é meu, isso aqui é segurança, isso aqui é segurança, isso aqui é segurança. Então o profissional de segurança, ele tem que ser mais curioso, tem que ser mais intuitivo, tem que ser mais ativo, e tem que ser mais ousado também. E entender, por favor, não saia desse vídeo sem entender que fazer segurança do trabalho não é somente atender às normas regulamentadoras. Não é só entregar EPI. Não é só entregar EPI. Isso é importante para a segurança jurídica, né, como reforço, você ter até porque um dos motivos que o empregador lhe contrata é para dar essa segurança jurídica de que, se tiver a fiscalização, vai estar tudo tranquilo. Então, a verdade seja dita, as NRs têm importância, conhecer as NRs é importante para você trazer segurança jurídica para a empresa, mas isso não vai ser sustentável no longo prazo, porque depois que você produziu segurança jurídica, sim. Mas e aí? E agora?
assim, vai ficar assim por resto de 10 anos assim com segurança jurídica, né? Então é preciso pensar mais além. Como pensar mais além? O Nestor já levantou a bola em um dos momentos aqui. Conteúdos internacionais. E aqui, Nestor, eu queria até te fazer um agradecimento, cara, porque nos últimos meses, pode ser até coincidência minha, mas eu percebo que até depois, nessa época de pandemia, você tem estudado mais esse conteúdo e tem trazido para o seu canal esses conteúdos. Eu teve da Austrália, da Austrália, tem livros que você tem falado sobre ele em lives. Então, assim, esses conteúdos internacionais são interessantes para expandir a mente do pessoal. E você, como de qualquer forma é uma referência para o pessoal, quando você começa a falar sobre isso, tem gente que nunca nem pensou em segurança do trabalho na Austrália. Mas ele viu um vídeo seu, abriu um lançamento. Pô, na Austrália, então deve ser no Reino Unido, na Espanha. E aí começa a pesquisar um pouco mais de conteúdo sobre isso, né, cara? Exato. E a gente precisa ir além, porque no Brasil a gente está estagnado, a gente está olhando só para a EPI. O mundo lá fora está olhando para condições psicológicas. E a gente aqui dentro está pensando em EPI. Não é à toa que, se a gente for olhar hoje, os principais destaques de segurança do trabalho no mundo são psicólogos do trabalho. Psicólogos do trabalho. E a gente que é técnico e que é engenheiro, nós é que deveríamos estar fazendo frente a isso. Mas como a gente só olha para a EPI, para a EPC e esquece as condições de trabalho, a gente está perdendo espaço na área de segurança. Essa é a verdade. Não, e aí eu vou só abrir um parêntese também interessante, que é o seguinte. Quando a gente fala psicólogo, não é que o cara vai ficar conversando com o trabalhador e nem somente que ele vai falar sobre problemas mentais. Quando a gente fala psicólogo como um todo, são também pessoas que sabem como se comportar, entendendo o comportamento humano dos trabalhadores, né? Então, assim, eu acho que psicologia é um conhecimento indispensável, porque se você vai estar lidando com pessoas, você precisa entender o comportamento humano. E tem coisas que a ciência explica, a forma de você abordar, inteligência emocional, reagir nos focos de tensão. Só para contar uma história desse tu? Uma vez eu presenciei uma cena de um profissional que, assim, ele é muito reclamão. Então, o colaborador estava sem capacete num ambiente de prédio. Então, veja bem, eu estou aqui agora fazendo um trabalho e do meu lado tem 50 pessoas no computador. Aquela mentalidade, como você falou, EPI. Aí, ele estava só trocando um fio, coisa bem simples. Mas aí, o responsável de segurança do trabalho, todo serviço tem que ser executado com EPI. Já entra uma primeira questão duvidosa, porque pô, tem 50 pessoas do lado dele sem capacete, que se cair o teto, cai para todo mundo. Aí já é uma questão duvidosa. Aí beleza, mas ele quis reclamar, estava no procedimento e tal, beleza. Ele não foi até lá. Ele mandou a gerência, falou para o gerente. O gerente estava saindo para o almoço, não sabia nada de segurança, só viu o técnico de segurança, tem capacete do procedimento e ele está sem capacete. Quando chegou para abordar esse colaborador, aí ele jogou o material no chão, se estressou, gerou todo um estresse ali, que simplesmente falta de psicologia, por assim dizer, do profissional prevencionista, para saber chegar para ele e conversar de uma maneira mais tranquila. Se ele falasse a mesma mensagem, né, se ele envelopa essa mensagem de uma maneira melhor, isso seria muito bem recebido. Então, assim, é muito bom pensar que, assim, psicologia que a gente está falando não é só doença mental. Existe psicologia no canteiro de obra também, com atividades muito braçais. É muito mais de comportamento humano, de entender o comportamento humano, do que somente... Não sei se você concorda com isso. Sim. E o psicólogo do trabalho, ele é tão bom na área de segurança quando ele estuda, se dedica, como todo profissional, né? Não é porque o cara técnico que é bom, não é porque o engenheiro que é bom, não é porque o psicólogo do trabalho que é bom. Aquele que estuda, ele vai conseguir diferencial. Porque ele consegue se meter na questão de EPI, de EPC, de comportamento humano, de tudo. O psicólogo do trabalho faz análise de cultura de segurança, faz análise de clima comportamental de segurança, ele cria programas de comportamento seguro, então está totalmente inserido. E nós no Brasil, né, quando a gente fala de psicólogo do trabalho, tem gente que, como assim psicólogo do trabalho? Então, de novo, a gente precisa ir muito além do que a gente está indo, porque se a gente continuar olhando só para EPI e EPC, a gente corre o risco até de ficar limitado no nosso próprio emprego. Porque hoje o que adoece mais as empresas está ligado à área psicológica.
é o estresse no ambiente de trabalho, o excesso de carga de trabalho, um ambiente de trabalho que às vezes a cor da parede está influenciando o trabalhador e ele está ficando mais estressado. Então o profissional de segurança ele tem que estar mais ligado nessas questões, né? Se a gente for falar aqui, está até aqui na mesa, análise de acidente. Se a gente for falar de análise de acidente, hoje a maioria das análises de acidente é de dar vergonha. É de dar vergonha. Porque quando você vai ver lá nas medidas de prevenção, a única coisa que você vê é treinamento, uso de EPI. Mas será que dá para resolver a segurança toda com treinamento? Né? Sendo que às vezes o trabalhador até tem EPI, mas quando ele faz sem EPI, o chefe bate nas costas dele: campeão, você fez bem mais rápido agora, hein? E por que ele fez mais rápido? Às vezes ele fez mais rápido porque ele não foi buscar o EPI. Ou às vezes ele fez mais rápido porque ele burlou o procedimento. Exatamente, né? Burlou o procedimento e conseguiu fazer mais rápido. Então, o nosso olhar, esse olhar tecnicista do EPI, do EPC, checklist, de treinamento, né, ele acaba fazendo muito mal para certos ambientes de trabalho. E se a gente for ver agora no PGR, né, muita gente vai perder espaço na área de segurança do trabalho, porque se acostumou com vender papel, né, e agora as empresas precisam de gestão. E dentro da gestão de segurança, uma que o profissional tem que aprender muito é olhar a organização. Olha o livro aqui, o acidente e a organização. Tem que aprender a olhar a empresa como um todo, porque aí ele vai conseguir fazer frente aos desafios da atividade. Olha, você tem que pensar o seguinte: qual a mensagem que a liderança da empresa está passando para o trabalhador? Qual a mensagem que o profissional de segurança está passando para o trabalhador? Porque às vezes o profissional calado, ele fala muito mais para o trabalhador do que num treinamento, né? Porque o exemplo, o povo fala que o exemplo empurra, né? O exemplo conduz. Então o exemplo ele tem um peso muito forte na hora de você sensibilizar, na hora de você ousar até mudar o comportamento de outra pessoa, né? Aí você vê, aí muitos profissionais acabam buscando muito conhecimento técnico, né? Às vezes conhecem muito, são excelentes profissionais tecnicamente do ponto de vista de segurança do trabalho, mas não estudam psicologia. E sem esses conhecimentos que a gente está falando, até por exemplo, você tocou no treinamento, a própria psicologia vai te ajudar a reter a atenção, né? Não é nesse do colaborador, a fazer, tem até um estudo, a andragogia, eu até estava estudando um pouco sobre isso, que é a ciência para os adultos, né? Como os adultos aprendem. Então veja, você pode ter o melhor conhecimento técnico do mundo, mas esse conhecimento psicológico, andragógico, faz diferença na hora que você passa para o trabalhador. Quantos profissionais vocês acham que hoje pesquisam sobre andragogia? Fazem treinamentos todos os dias, às vezes, toda semana, mas aí fica lá repetindo procedimento, mas em nenhum momento para pensar: como eu posso fazer esse treinamento mais eficiente? De qualquer maneira, está lá, treinamento realizado. Isso não é gestão de segurança. Colocar no papel: eu fiz treinamento, isso não vai dar resultado. Então, assim, a ideia é essa de expandir esses rumos do conhecimento aí, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Andragogia, né? E a andragogia, o princípio dela é muito bonito e faz muito sentido, que é o quê? O adulto aprende diferente do que criança, né? Você pegar um adulto e colocar na sala de aula e tratar ele como se fosse criança, você infantiliza o adulto e você não vai conseguir reter a atenção daquele adulto dentro da sala de aula. Vai ficar brigando, porque hoje o profissional está dentro da sala de aula, mas ele não é seu. O celular está na mão dele o tempo todo. O celular ele está olhando o tempo todo. Então, se a sua aula não for interessante, você vai perder a atenção da pessoa. Então, usar os conceitos andragógicos é fundamental para você reter a atenção do trabalhador em sala de aula, para você poder ensinar, né? O adulto, ele aprende melhor quando ele é envolvido no treinamento. Então, até o formato da sala de aula muda se a gente for pensar nesse conceito. Perfeito, legal. E aí vamos lá. A gente teve aí um conhecimento psicológico, acho que deu para o pessoal entender a importância que tem, né, para a segurança do trabalho. E outro conhecimento técnico importante, você até mencionou, é a questão da organização. Porque o que acontece? Você pode ser um excelente profissional de segurança, mas os gestores, os engenheiros, eles não vão ter
a noção do como você é bom. Então, por exemplo, se eu conheço de segurança, eu sei que o Nestor é bom porque eu entendo de segurança, então eu sei, pô, o Nestor é muito bom. Mas para um gestor, muitas vezes ele não vai saber a diferença entre o Nestor e o profissional, né? E aí entra a importância da gente entender conceitos de administração, do processo produtivo, porque a partir do momento que você demonstra que conhece sobre outras áreas, você já traz uma certa autoridade para você, né? Pô, é um cara esclarecido, ele entende sobre outras áreas, então talvez valha a pena a gente escutar. Entender a organização também é outro ponto importante. Sem dúvida, e tem até um livro do Senac que traz conceitos de administração voltada à segurança, que é fundamental, né? Se você não entender... Livro do Senac. Conceito... Administração voltada à segurança. Conceito da segurança. Isso é fundamental porque se você for pensar segurança, pensando só em EPI, pensando só na obrigação, não adianta. Porque vamos lá, aquilo que a gente falou de convencer o empregador, o que muitos profissionais de segurança falam? O empregador você tem que fazer porque a legislação manda. Tem outros que vão chegar para o empregador e falar mais ou menos assim: empregador, você tem que fazer, porque senão o trabalhador vai ficar doente. Aí o empregador pode virar para o profissional de segurança e perguntar: tá, quantas pessoas ficaram doentes lá no setor que ele trabalha? Aí, nenhum. Pois é, se ninguém ficou doente, por que você está falando que alguém? Você está agorando o trabalhador? É isso que você está fazendo? Então, quando você não tem argumentos técnicos, você vai se apoiar nas premissas erradas, né? O argumento técnico está sempre voltado a conceito de administração. Porque para a empresa é isso, ela quer investir, mas ela quer ter retorno. Se você conseguir comprovar que segurança vai dar retorno, ela vai investir. Se você não conseguir comprovar, infelizmente você vai dando murro em ponta de faca até que você desiste da área, ou você permanece na empresa, mas fica off da segurança, né? Não estou aqui até no dia que quiser, né? Igual eu estava conversando com uma colega essa semana. Ela está na segurança, mas ela vai ajudar o RH. Não, eu vou ajudar o RH. Já desisti, já joguei a toalha. Ou você entra de cabeça para fazer um trabalho mal feito, ou você está fadado a isso também, a jogar a toalha. Material para estudar tem demais, né? Tem o livro do Senac, tem esse livro aqui, esse aqui é de graça, você consegue encontrar, fala sobre acidente de trabalho. E tem o nosso canal no YouTube também, que inclusive nas próximas semanas a gente vai estar fazendo um review dos 4 estágios da segurança psicológica. Se você saber, não sei nem por onde começa isso. Então, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve lá, o canal Nestor W Neto, a gente vai falar mais sobre isso lá. Então aí vamos lá, para a gente manter uma linha. A gente está, nesse primeiro momento do vídeo, falando sobre coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez tem gente que nunca ouviu falar em andragogia, no livro do Senac, no livro que você mostrou aqui, talvez nunca tenha parado para pensar em conhecimentos internacionais. E aí a gente entende um pouco da situação atual da segurança do trabalho com base nisso, tá? Não é para você ficar chateado ou algo do tipo, mas para você entender que FAP, conhecimentos internacionais, psicologia, conhecimentos de administração e da organização podem te ajudar muito mais do que só ficar focando em 100% em segurança. Em vez, se você tem 100 blocos para gastar, em vez de gastar 100 em NR, higiene ocupacional, enfim, ergonomia, em vez de gastar tudo em segurança, experimenta outras áreas do conhecimento que talvez com a soma disso tudo seja muito positivo. Mas então, aí vamos lá. Surge agora, Nestor, só para a gente tentar levar uma mensagem Não sei se você queria falar alguma coisa sobre isso ainda. Não, eu só quero enfatizar que a gente está falando aqui de muitas coisas fora da segurança, mas inclusive tem estudos comprovando isso, tá? Quando a gente fala de segurança psicológica, tem estudo comprovando isso. Aqui a gente não está falando de flores aqui, flores, não, tá falando inventando, de coisa, né? Tem um estudo talvez ainda faça um review sobre isso, um estudo do Gastello, que acho que é de 1997, que ele pegou várias empresas que investiam em várias coisas para ver quais delas conseguiu realmente diminuir os acidentes de trabalho. Então tinha empresa que só investia em ergonomia, tinha empresa que investiu na contratação, eles faziam o trabalhador passar por um teste psicológico para saber a propensão que o trabalhador tinha de sofrer acidente. E a empresa investiu nisso, depois fez uma medição. Então, no total, acho que foram 13 itens de segurança que as empresas investiram e no final fizeram um cálculo lá para saber quais delas mais diminuem os acidentes. Ou seja,
quais daqueles investimentos mais trouxeram resultado. E sabe qual que trouxe mais resultado? Investir na questão de comportamento humano. Investir na segurança comportamental. Então, quando a gente fala aqui de segurança comportamental, que está ligado também com a área da psicológica, a gente não está falando de flor, nós estamos falando de coisas que funcionam realmente. É porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente fica muito focado em NR, a gente acha que só tem isso. Mas o mundo da segurança do trabalho é muito mais vasto. Não é à toa, como eu repito, que os psicólogos do trabalho estão tomando a área de segurança, estão tendo muito destaque. Né? Tem grandes psicólogos, inclusive no Brasil, tem o Odilon da empresa Comportamento, tem o Júlio Durvai da empresa Comportamento também, que são psicólogos do trabalho e estão nas empresas fazendo um grande trabalho de segurança. A gente tem muito que aprender com esses caras, muito. Legal, então assim, dito que existem muitos conhecimentos para você buscar, aí a gente entra no segundo ponto que eu acho que 2020 agora tem sido propício para isso. Tanto para os profissionais se reinventarem e até botar a cabeça no travesseiro e analisar um pouco do que a gente tem falado aqui para traçar novos objetivos e tudo mais. Por exemplo, Nestor, as normas regulamentadoras estão sendo alteradas, né? Como todo mundo aqui sabe, as NRs estão mudando muito. A NR1, por exemplo, eu costumo falar isso, eu fiz até um post sobre isso, Nestor, que assim, a NR1 não é somente PGR. Porque o que acontece, eu sinto muito por isso, porque ela, sem o PGR, ela já saiu de 3 para 11 páginas. E pô, é disposições gerais, né? A NR mãe da segurança. Então, se ela sai de 3 para 11, 8 páginas a mais, tem alguma coisa interessante ali. Quando vem só o PGR, acostumado com essa cultura cartorial que a gente tem, as demais mudanças acabam ficando um pouco em segundo plano. As normas estão mudando muito e surge uma oportunidade de você aproveitar esse momento para se desenvolver. Porque a gente está assim agora, mas eu sou muito positivo em acreditar que nós podemos transformar, não o mundo, mas a realidade da gente vive. Se eu transformo 10 empresas, o Nestor transforma 10, ele transforma 10, cara, é melhor do que ninguém ter transformado nada. Já avançou muita coisa. Como você enxerga, Nestor, esse momento de mudança das normas e a ideia dos profissionais poderem se reinventar, enfim, uma opinião sua sobre esse momento de mudança aí que a gente está passando? Bacana. Bom, eu quero dar um passo atrás que a gente falou sobre isso e só falar sobre, a gente falou sobre esses novos conhecimentos que são importantes. Aqui também, e pode ter gente pensando que a gente está criticando o momento atual. De momento, não, de forma jamais, alguma. jamais. Não, é inegável que a segurança do trabalho no Brasil evoluiu. É inegável. Se você for olhar os índices de acidente de trabalho, aí você fala, não, Nestor, mas os trabalhadores, eles têm morrido ainda em média de... A gente tem no Brasil, em média, 2.500 mortes por acidente de trabalho todo ano. Todo ano a gente tem isso. Ah, Nestor, se tivesse evoluído, tinha baixado. Não. Se a gente for observar a densidade populacional e o número de acidentes, você vai ver que o número de acidentes não caiu, não. Ele despencou. Ele despencou. Se a gente for comparar lá da década de 87 para hoje, a gente vai ver que despencou. Então melhorou bastante, né? Só que o que a gente está falando aqui é que nós temos ainda muito espaço para melhorar. O que a gente colocou é o seguinte: foi o primeiro baque, né? Então assim, o primeiro golpe, por assim falar, que a gente deu para melhorar aconteceu. O Nestor tocou um ponto muito interessante, que assim, as estatísticas de 78, depois de 78, o Brasil... como falou, despenca mesmo. Então, as NRs foram boas para isso, porque elas deram base... O avanço tecnológico também, né? Não, mas eu digo assim, as NRs, elas deram pelo menos a base, porque tem gente que nem sabia que existia uma possibilidade de ter um PPRA, um PCMSO. Então, quando existe alguma obrigatoriedade, de qualquer forma, é uma base. O que a gente está dizendo é que se esgotou. Né? Chegou no limite, chegou no platô e a gente precisa agora pensar fora da caixa. Então, por exemplo, o PGR, do PPRA para o PGR, por mais que existam algumas similaridades, não é a mesma coisa, né? Assim, ou pelo menos talvez seja a mesma coisa, só colocado de uma maneira mais explícita. O fato é que busca-se agora fazer com que a gente saia somente de um programa anual e de fato passe a gerenciar risco com metodologia, com quantificação, com objetivos claros para fazer isso. E
eu posso pegar os melhores mentores intelectuais do mundo, posso produzir a melhor NR do mundo. Se as pessoas que estão vendo esse vídeo não comprarem essa ideia, podemos nos levantar e ir embora. Já era, bal. Então, o apelo que eu estou aqui fazemos a toda a categoria prevencionista com esse vídeo é que aproveitem esse baculejo que está acontecendo com a segurança da saúde no trabalho para ir além e fazer com que a gente tenha resultados práticos, objetivos, e não somente documentos para serem apresentados quando uma fiscalização chegar. Eu acho que essa é a principal mensagem da modernização, né? Não sei se você pensa assim, né? Exatamente. E eu vou além um pouquinho. Eu vou dizer para você, profissional prevencionista, você está satisfeito com o resultado que a sua empresa tem hoje de segurança do trabalho? Se você estiver satisfeito, fique onde você está. Está ótimo, então. Está feliz? Está ótimo. Você está satisfeito com o seu reconhecimento profissional? Se estiver satisfeito, está ótimo também. Você está satisfeito com a forma como a empresa te trata dentro da empresa? Com, às vezes, a ausência de liberdade que a empresa proporciona a você? Está satisfeito com isso? Se estiver satisfeito, fique onde está. Está ótimo. Inclusive, pode até fechar esse vídeo. Pode fechar e vai para a Netflix. Não tem nada aqui para você. Agora, se você estiver insatisfeito, esse vídeo é para você. Tudo que a gente já falou antes é tudo para você também. A nova NR1, ela traz um novo formato de fazer segurança do trabalho, né? Que o Lucas falou muito bem aqui, sai do modelo cartoriano, inclusive é uma terminologia nova, cartoriano de cartório, né? Cartório, papel, sai desse modelo, que é basicamente isso que o GRO vem pedindo, que é para você implementar as ações. Inclusive, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. O modelo de elaboração documental mudou. Antigamente, o profissional era contratado para elaborar PPRA. Toda empresa que fizer o que está lá na NR1, ela não vai contratar ninguém para elaborar o PGR dela. Não vai contratar, porque só o fato dela cumprir as ações do GRO já vai dar um inventário de risco e vai dar um plano de ação, que é tudo que tem no PGR. O PGR está pronto. O PGR está pronto dentro das ações do GRO. Então, é uma mudança total de paradigma e de forma de atuação do profissional de segurança. E se você quer encontrar uma forma mais inteligente de trabalhar com segurança do trabalho, é a sua hora, é o seu momento, né? Basta você se preparar. E como eu me preparo? Fazendo o curso do Nestor? Se quiser fazer, faça. Também, muito importante. Se não quiser, vai ler a norma, faça os seus próprios rascunhos lá, os seus próprios resumos, para você entender aquilo. Porque o conhecimento, ele não vem de você ler a NR, não. O conhecimento vem de você descrever a respeito da NR para aplicação daquilo no seu ambiente de trabalho. É aí que vem o conhecimento. E assim, não adianta, faça o curso. Não, porque isso aqui não é nem querendo forçar alguma coisa, mas porque não é como o Nelson falou, ler a NR1 e entender. Com o curso você tem a bagagem do Nestor, aqui, vou até pegar aqui, ó, Nestor. Você tem as bagagens que o Nestor tem, as experiências, tudo que ele já vivenciou, condensado dentro daquilo. E parte do pressuposto que a gente entrou. Esse curso vai te dar tudo? Não. Mas ele vai te abrir o norte para você entender como funciona a nova segurança, por assim falar. A nova segurança. Então, invistam, né, se capacitem, apoiem o trabalho de quem se dedica para trazer esse conteúdo para vocês também. E em resumo, façam tudo. Obrigado, vendeu para mim, ó. Já que ele está vendendo aí, ó, todo mundo que fizer o nosso curso vai ganhar aqui até a apostila impressa aqui, ó. E aqui vem o exemplo de PGR, exemplo de apostila. A gente dá um bocado de planilhas, né? Exemplo de planilha para você utilizar. E é isso aí, é uma nova segurança do trabalho. Se você está insatisfeito com o resultado que você tem, essa é a sua hora, meu filho. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A sua hora é agora, né? Agora, se você está satisfeito, então tchau, né? Acho que você está satisfeito, você nem está aqui mais. Tá nem vendo. Nem chegou ao final, né? Já foi embora, já está assistindo Lúcifer Morningstar na Netflix. Tudo que a gente já conversou aqui já serve para você entender o contexto que envolve o GRO, o PGR, a nova segurança, enfim. Só depende de você para fazer a segurança do trabalho acontecer. Assim, né? E você tem muita responsabilidade pelo resultado
da segurança do trabalho no Brasil. Né? Digamos assim, você é o principal influenciador, né? Ah, o empregador não investe em segurança, não quer investir. Tá, você é o principal influenciador. Se o empregador não investe, ele não investe por culpa dele, claro, e porque você de alguma forma falhou também. Desculpa, mas essa é a realidade. Desculpa de falar. Desculpa. Porque você é o principal influenciador. Você não está conseguindo influenciar, né? Tem você alguma coisa falhou. Infelizmente, desculpa, mas é isso aí. Bom, deixa eu me explicar, porque talvez uma galera vai ficar chateada com isso aí. O que eu quis dizer aí? Eu disse que se você não consegue influenciar, né, não é que a culpa é sua, é que de alguma forma você falhou. Vou dar alguns exemplos que talvez fique mais fácil. Vamos pensar que uma equipe de alguma corrida, né? Por exemplo, Fórmula 1. Fórmula 1. Ela quer ser campeão mundial, ela tem o melhor carro e ela quer ser campeão mundial. E vamos pensar que naquele ano aquela equipe, mesmo tendo o melhor carro, não consegue ser campeão mundial. A culpa é de quem? A culpa é só do piloto? Não, a culpa é de todo mundo. E, por consequência, todo mundo falhou. Né? Foi exatamente o que eu quis dizer aí. Eu disse que, no caso, se você não consegue influenciar, você falhou. Sim, você falhou mesmo. Mas não foi só você. Né? A gestão de segurança toda acaba sofrendo porque o técnico não conseguiu influenciar, ou o engenheiro, etc. E porque o dono da empresa não tem visão de segurança. Assim como os acidentes de trabalho são multifatoriais, esse tipo de situação também é. Dificilmente o não investimento em segurança do trabalho vai ser culpa de uma pessoa só. Né? Vai ser culpa de uma série de fatores, do profissional que não consegue influenciar, do empregador que não vê valor em segurança, vírgula, etc. Da mesma forma, uma empresa que quer diminuir os acidentes de trabalho, se ela não conseguir, normalmente não é culpa do profissional de segurança apenas. Né? Ele falhou? Sim, ele falhou. Se a empresa quer diminuir os acidentes e não conseguiu, ele falhou. Mas ele não falhou sozinho. Ele falhou porque ele é um dos principais atores, né, da segurança do trabalho da empresa. Mas ele não falhou sozinho. E talvez a falha dele nem tenha sido a maior, né? Porque para ter uma gestão de segurança eficiente, tem que ter investimento, tem que ter envolvimento da liderança, tem que ter envolvimento do trabalhador. É uma série de fatores. Então não fique chateado. Eu disse que se você não conseguiu influenciar, você falhou. Sim, eu volto a reafirmar. Você falhou, mas não é falha só sua. Né? A falha normalmente é sistêmica. É claro que a gente sempre tem que tomar a nossa parcela de responsabilidade. Né? Você não pode terceirizar a sua parte. Né? Mas você também não pode ficar no canto se lamentando. Ah, eu falhei. Não, levanta, dá a volta por cima, né? Escolhe a melhor estratégia para tentar de novo na próxima vez. Então, foi isso que eu quis dizer. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal com a presença ilustre. Muito obrigado, viu, Nestor? Espero que vocês gostem desse conteúdo e em breve a gente produz novos aí, né, Nestor? Exatamente. Se me surgir uma oportunidade, a gente vem cá para chorar as lamúrias da profissão, dar esporro, sorrir, chorar. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, tchau.